Velho Vamp, falando sobre esse jogo de ontem, né? A gente disse aqui no programa, o Nilson, eu também falei, que o Atlético Paranaense, você disse, precisava atacar. Não podia jogar como jogou contra o Flamengo. E realmente, na Copa do Brasil. E realmente, o primeiro tempo, enquanto teve ali 11 contra 11, o Atlético tentou jogar futebol ontem, né, Vamp? Boa tarde, Virado, Nilson, professor Vanderlei, Mauros, a todos. Não podia ser igual à Copa do Brasil, né? O jogo de ida contra o Flamengo na Copa do Brasil, né? A gente que viu tudo, o Flamengo poderia ter ganho muito fácil, né? Foi um 0-0, mas com uma pressão, com as chances perdidas de gol do Flamengo, de montão, que nem se fala, de montão. No jogo de volta, a mesma atitude, o Pedro faz aquele golaço de bicicleta, e na coletiva, algum companheiro perguntou ao Filipão, por que repetiu o mesmo estilo de jogo que foi lá no Maracanã? Ele falou, contra o Flamengo. Né? Só que o torcedor, quando vai para o estádio, vai com uma paixão, né? Achando que o seu time sempre vai ganhar, que vai agredir mais um pouco. E ontem seria a mesma coisa, não podia sentar na coletiva e dizer, não, eu não vou agredir porque é o Palmeiras. Então o Atlético é o quê? É só para servir de pancada? Né? Abre uma vantagem, uma pequena vantagem, mas é uma vantagem. Vem para o jogo de volta. Se não conquistar a classificação e ser eliminado, fala, eles ganharam um ou ganharam outro, já tem essa arma para dizer. Né? É uma vantagem boa, o Filipão foi expulso, não vai estar à beira do campo aqui no jogo de volta, mas saiu mais um pouco do que foi contra o Flamengo. Né? Teve até um momento do jogo que a primeira oportunidade foi do Galopo, né? Não, do Flaco. Flaco Lopes. O Galopo É Flaquito. O Galopo é do São Paulo. Do São Paulo. Porque tem um monte de gente que confunde um monte de nome aí. É argentino pra caramba que tem aqui. O Flaco Lopes. A primeira oportunidade pode dar um contra-ataque. E foi a melhor oportunidade que o Palmeiras teve. Mas pra mim tá aí aberto. No jogo de voltas vai ter o Scarpa. Não tem o Danilo. Mas tem o Scarpa, viu, Nilson? E a bola parada do Scarpa dentro de casa. Perigoso. O que vem jogando o Scarpa é um reforço de peso. O que faltou ontem no Palmeiras e o que o Atlético Paranaense teve de mérito pra conseguir? Porque a gente falava, né? O Atlético Paranaense provavelmente vai ficar fechado, vai tentar numa bola. E não foi. O Atlético Paranaense ontem jogou bola no primeiro tempo. Claro, não foi brilhante, mas tentou, buscou o jogo. E o Palmeiras com um a mais. E o Abel tinha dito... Eu sou um cara que eu sempre elogio muito o Abel, tá? Acho que o Abel faz um trabalho absurdo. Digo que é o maior treinador da história do Palmeiras já pra mim, porque tem 2 Libertadores em 2 anos. Agora, ele falou do Cuca. Que, poderia ter feito isso pra aproveitar o jogador a mais. E ele também não aproveitou o jogador a mais que ele teve ontem. Não ameaçou o gol do Atlético Paranaense quando teve um jogador a mais em campo por 30 minutos, né, Mauro? O Atlético ontem, ao contrário dos jogos... Achei que ontem, por exemplo, no primeiro tempo, o Atlético agrediu mais do que todos os jogos que ele fez contra o Flamengo somados, os 3 jogos. Para você ter uma ideia, no jogo da Arena da Baixada, pela Copa do Brasil, o Atlético finalizou 5 vezes no primeiro tempo contra o Flamengo. Nenhuma delas foi uma finalização perigosa, o goleiro nem trabalhou. Ontem, com 22 minutos, ele finalizou pela 5ª vez e fez o gol. E já tinha feito algumas situações, criado algumas situações de bola atravessada que o Everton conseguiu interceptar, jogadas perigosas, rápidas. Ele não escalou o time com 3 zagueiros, nem aquela coisa de 3 zagueiros, 5 homens no meio campo, não. Ele colocou 3 caras na frente, do lado direito muito forte, com o Canóbio e o Kelvin, que é muito bom lateral. O Abner jogou muito bem pelo lado esquerdo também. E o Atlético foi agressivo no começo, que é mais ou menos aquilo que a gente questionava do comportamento da equipe do Atlético depois daquele 0-0 no Rio, na Copa do Brasil. O Atlético ali foi um time que simplesmente não atacou e não se defendeu bem porque foi muito ameaçado. Ontem não, o Atlético ontem ele tem material humano para isso, ele agrediu. Uma diferença evidente, claro, que é a presença do Vitor Roque, né? Que não tem como comparar o Vitor Roque com 17 anos com o Pablo, não importa a idade do ex-jogador de São Paulo. É dele a jogada do gol, né? Inclusive a bola jogada. E a bola vem lá do alto, não é uma bola que vem limpa para ele. Ele está cercado por 2 adversários, consegue dominar, consegue ajeitar para o Alex Santana, que finaliza muito bem, né? Que ele protege a bola e toca no canto fora do alcance do goleiro. E ali o Atlético já estava com um gol madurinho, né? Porque estava pressionando, estava criando situações muito rápido, muito intenso, especialmente esse lado direito, que foi por onde foi construída a jogada do gol. Depois que fez o gol, o Atlético recuou para jogar em velocidade, teve ali umas 2 ou 3 situações ali de algum perigo, mas nada tão assim alarmante para o Palmeiras, que teve chance com o Flaco Lopes no começo e perdeu, né? E foi só, né? O Palmeiras depois criou muito pouco, muito pouco. Quando ficou com um homem a mais, acho que ali o Felipão bobeou, que já deveria ter tirado o Hugo Moura, que é um jogador muito atabalhoado, né?
Não é novidade para quem conhece o Hugo Moura ele fazer o que ele fez. Acho até que o Felipão tinha razão de reclamar quando foi expulso, porque houve a falta no jogador do time dele. O árbitro não deu a falta, mas o jogador também foi um trapalhão de pôr a mão na bola. Não tinha nada que pôr a mão na bola. Cai e vê se vai ser feita a marcação. Ele dá um tapa na bola para desarmar, digamos, o Dudu, né? E aí acaba tomando outro cartão amarelo e expulsa. Ele não tinha como não expulsar. Uma tolice colossal. Isso, evidentemente, anulou as possibilidades do Atlético buscar mais um gol. O Atlético ali teve que só se defender. Acho que respeitou um pouco demais. Poderia ter saído um pouco mais o Atlético depois que estava ganhando 11 contra 11. Aí achei até que o Palmeiras tentou fazer aquilo que o seu treinador disse depois do jogo com o Atlético. Variar, jogar pelo lado, tentar por dentro. Mas não entrou, não. O time não conseguiu entrar, não conseguiu criar nenhuma situação de perigo. As finalizações foram todas despretensiosas, o goleiro Bento defendendo tudo com muita facilidade, nenhuma defesa difícil ele teve que fazer, sem grau elevado de dificuldade. Foram 32 cruzamentos do Palmeiras, muita bola cruzada, e bola cruzada sem o Scarpa, evidentemente, não tem a mesma qualidade, né? Ele faz uma diferença grande. Já teve o Rafael Veiga, que não vive um grande momento, mas que pode sempre ser um jogador decisivo, que saiu machucado. Acho que é um outro problema também, né? O Palmeiras não sabe ainda, creio eu, qual será o estado desse atleta para a partida de terça-feira que vem. Não foi um resultado surpreendente, porque o Palmeiras também não tem jogado bem, né? Você pega os últimos 5 jogos, além desse, o Palmeiras empatou com o Fluminense, foi dominado pelo Fluminense amplamente. O Fluminense merecia vencer. Contra o Flamengo, primeiro tempo, o Flamengo, o time reserva foi melhor que o Palmeiras. O segundo, o Palmeiras foi melhor. Foi o melhor momento do Palmeiras nesses últimos jogos, foi o segundo tempo contra o time do Flamengo. Reserva e depois com alguns titulares entrando. Ali eu acho que o Palmeiras teve um melhor comportamento. Antes teve o jogo do Corinthians, né? Que foi aquele 1-0... Com gol contra do Rony, que uma falha do Fagner na origem do lance, que o Palmeiras jogou para não perder e acabou sendo brindado com um gol de presente dado pelo Corinthians. O Corinthians até buscou mais o ataque, buscou mais o gol, jogou até um pouquinho melhor, mas acabou numa atrapalhada de 2 jogadores dando o gol para o seu rival. E antes disso teve o jogo do Atlético Mineiro, que foi aquele jogo atípico, 0-0, mas não dá para dizer que o Palmeiras fez um grande jogo. Fez um jogo de superação numa situação adversa, com -1 homem no primeiro tempo e depois -2. Então, houve o heroísmo da classificação, aquela coisa toda, mas não foi uma partida, nem foi possível esperar que o time jogasse um grande futebol. Mas as expulsões também fazem parte, né? Você não pôde jogar bem, por quê? Porque um jogador você foi expulso corretamente no primeiro tempo, Danilo, e o outro no segundo, que foi o Scarpa. Então, o próprio Palmeiras criou uma situação ruim para si, não foram expulsões injustas. Que você fala, não, o time foi prejudicado pela arbitragem. Não, ele se meteu naquela enrascada por responsabilidade dele mesmo. O Palmeiras não tem feito bons jogos, Acho que esse é um ponto muito claro e ontem, de novo, não jogou bem. Para passar pelo Atlético, vai ter que fazer um jogo que não tem feito. Porque acho que o Atlético, mesmo que fosse 0-0, chegaria aqui com muita tranquilidade para enfrentar o Palmeiras. Aí vai ser bem retrancado. E agora com 1-0, acho que vai se fechar, mas assim, o time é mais perigoso do que o time que enfrentou o Flamengo, porque tem o Vitor Roque. Se fosse o Pablo no lugar do Vitor Roque, faria a jogada do gol? Você acha? Eu acho que não. Acho que ele ia fazer qualquer outra coisa, menos aquilo que o garoto fez. O garoto dá muito trabalho. Ele é muito bom. Então, é um jogo mais perigoso, porque imagino que nos momentos que o Atlético der uma espetada no Palmeiras, ele vai ser mais perigoso com a presença desse jogador. O Palmeiras vai ter que encontrar maneiras também de fechar o jogo pelos lados. Não funcionou essa estratégia com a entrada do Lopes, o Rony jogando ali pelo lado. O Rony não vai ter força para voltar marcando e agredir. Ele não vai conseguir. Vários jogos que o Rony foi encarregado de perseguir um jogador por aquele setor lateral do campo, ele não conseguiu render tanto. E ele vai ter que buscar aí uma saída. A volta do Scarpa resolve parcialmente o problema. Não sabe se vai ter o Rafael Veiga e não tem o Danilo, né? E não tem mais o Veron também, que é era um jogador interessante, que podia ser opção, mas que foi vendido para Portugal. Agora, toda essa questão que agora começa a ser discutida, o Palmeiras não tem um banco à altura, isso é opção do Palmeiras, gente. O Palmeiras tem dinheiro, ofereceu 20 milhões por um jogador de euros, que é o Pedro. Então, um clube que tem essa grana, que tem essa bala, que tem fluxo de caixa, que tem faturamento, aliás, o faturamento crescendo esse ano, com os clubes voltando a receber torcedores no estádio, que no ano passado só começou durante a temporada por conta da pandemia. O Palmeiras é que faz a opção de contratar um atuesta ao invés de contratar um cara com um nível técnico mais alto. Trazer o Merentiel, que não entra. Ele joga o Lopes, não serve, entra o glorioso Navarro, mas não entra o Merentiel. Então, essas opções são do Palmeiras, né? Do Alexandre Barros, do Cícero, do Abel, sei lá, as pessoas que definem ali. Palmeiras pode não estar escolhendo as contratações certas. Eu acho que um clube que tem grana, como o Palmeiras, poderia investir em jogadores com mais qualidade. Investimentos maiores e de mais qualidade, jogadores com mais poder de decisão. Porque você não pode ter 11 só. Você o que tem o Flamengo. Tem que ter 13, 14. Time B do Flamengo. Sabe, acho que falta isso. Nessas horas falta isso. É muita conta do chá.
Como deu certo ganhando 2 Libertadores, pouco se discute isso. Eu lembro, os coleguinhas verdes da imprensa, então, quando esse Atuesta foi contratado, parecia que tinha contratado o De Bruyne. Na observação de mercado, eu ficava pensando, quem está vendo o Atuesta jogar nos Estados Unidos, né? Não vai nem pra seleção Um colombiano que ninguém joga nos Estados Unidos e que não joga na seleção da Colômbia. É danadinho de vez. Aí eu fiquei pensando, vamos guardar para ver se o cara de fato é bola, né? Eu confesso, não acompanho o Campeonato Americano, não conheço o jogador para dar uma opinião, mas eu vi várias pessoas, para ver se era campeão da Libertadores, né? Não, o Atuesta, que observação de mercado. Observação de mercado a gente vê quando o cara vai para o campo e você percebe que o cara de fato é bom jogador. Vou dar um exemplo. Moisés jogava na Croácia, ele era da Portuguesa, estava na Croácia. Palmeiras contratou, foi o melhor jogador junto com Jesus no título de 2016. Foi mesmo. Aquilo é observação de mercado. Você pega um cara que ninguém nem lembra que existe e o cara vira um jogador importante num time que ganha um título nacional. Isso para mim é observação de mercado. O Atuesta até agora não foi. E duvido que seja pelo que apresentou até agora. Então você não tem o Veiga, não tem o Scarpa, o Veiga saiu durante o jogo, você olha para o banco e você vê o Atuesta, mas é uma opção do próprio Palmeiras. O Palmeiras tem bala na agulha para investir em jogadores de uma qualidade melhor, como o Flamengo faz, como o Atlético tentou fazer, embora o Atlético contrate muitos jogadores veteranos, né? O Atlético tem essa característica também. Se a gente recuar só um pouquinho no tempo, a gente vai lembrar que, pelo menos eu falei isso aqui, outros companheiros também falaram, que o Palmeiras não tinha aquela obsessão atrás de contratações, porque a coisa estava andando muito bem. Qualquer jogador que entrava no lugar de outro que era considerado titular, desempenhava razoavelmente bem, nunca para baixo, mas quase que no mesmo nível, entrando em campo. A gente falou isso aqui várias vezes, eu falei dessa maneira, mas outros falaram com outras mais brilhantes palavras, né? Ficou muito claro isso. O episódio centroavante, por exemplo. Palmeiras nunca teve obsessão, todo mundo falava, precisa de um centroavante, precisa de um número 9 lá, nunca correu de forma obsessiva atrás do número 9, porque as coisas estavam funcionando, mesmo sem um jogador classificado como número 9, aquele atacante, aquele centroavante. É assim que funcionou. Nos últimos tempos caiu a apresentação, o rendimento do Palmeiras. E aí a gente começa a falar. Aliás, quando o Palmeiras decidiu contratar jogadores que foram contratados aí, a classificação foi a seguinte, aparecendo aquilo que faz o futebol alemão, o Bayern, por exemplo. Contrata jogadores jovens, acreditando, e depois eles dão um tempinho para esses caras e eles melhoram, eles afloram, porque a orquestra titular está jogando bem. Eles têm tempo para entrar na afinação. Esse era o quadro que a gente tinha. Agora está sendo questionada a carga de contratações que o Palmeiras fez, que é verdade, merece contestação. Se for essa linha mesmo adotada pelo Palmeiras, eu tenho uma sugestão para colocar um jovem de sucesso, Endrick, que vale mais do que todos os que foram contratados, e vale, nesse momento, vale mais do que todos foram contratados, talvez valha no conjunto o pacote de todos esses que foram contratados por uma venda futura. Tem uma pedra preciosa lá, estamos quase no final da temporada, no banco, pelo menos, seria uma opção. No banco, atenção, eu nunca preguei que ele fosse para a Copa, para o Campeonato Mundial de Clubes lá, como jogador do clube. Eu só preguei muito e tomei muita pancada devido a isso, porque eu achei que não era legal sugerir que ele fosse para a Disneylândia. Não era legal. Né? Ele foi, mas não era legal. Era legal estar com o bumbum no avião que foi disputar lá. Só para absorver um pouquinho mais de experiência. De experiência, era muito bom ver tudo de perto. E agora, ele está lá. Está lá. Se ele estivesse no banco, talvez, 10 minutos finais, sei lá, o professor tivesse chamado o Endrick. É um jogador que tem qualidade ou não é? É um jogador que tem peso para entrar no time do Palmeiras, para pelo menos disputar uma posição? É um que todo mundo acredita? Eu acho que essa é uma opção. Se o Palmeiras claramente está caindo de produção, poderia contar com esse talento. Vamp e Nilson, a dimensão dessa vitória do Atlético Paranaense, ela fica bem visível quando a gente vê os números do Palmeiras. O Palmeiras era um dos últimos invictos da Libertadores, agora tem só o Flamengo. Flamengo e Palmeiras estavam invictos nessa Libertadores. O Palmeiras perde o seu primeiro jogo nessa Libertadores. E outra, fora de casa, o Palmeiras não perdia na Libertadores desde abril de 2019. Há mais de 3 anos que o Palmeiras não perdia fora de casa em Libertadores. Ou seja,
o Abel sabe como fazer esse time jogar em Libertadores e o Atlético Paranaense vai e acaba com esse número que bateria recorde aí por muito tempo se continuasse. Qual é o tamanho desse feito do Atlético? E outra, vocês acham que o Atlético passa a ser o favorito depois disso ou não? O Palmeiras ainda é favorito, dá pra tirar muito bem essa diferença no Allianz Parque. Esse feito fica maior se você conseguir no jogo de volta o resultado que o leve à final da Libertadores, né? Resultado positivo, ganhou diante de sua torcida, jogando em casa. Agora tem outro lado, né? Esses números, tudo que você falou aí do Palmeiras, tudo, o que o Palmeiras vem sendo nos últimos 2 anos dentro da Libertadores. Tava 18 jogos sem perder na Libertadores. Agora tem um jogo de volta. Tem um jogo de volta, o Palmeiras em casa, diante de sua torcida, né? Precisando ganhar, precisando reverter. Eu acho que o Palmeiras nunca precisou reverter também, viu? O resultado. O Bruno estava falando. Sempre o Palmeiras fez o resultado. Agora é a primeira vez que ele tem que reverter. Vamos ver se... Acredito que pressão não, porque tem jogadores experientes ali. Os caras são bicampeões seguidos aí da Libertadores. Mas o feito para o Atlético Paranaense fica muito grande se ele for para a final lá em Guayaquil, né? Ou pode falar assim, perder um para quem podia perder. Ele é eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil, que é o melhor time do Brasil, o melhor futebol jogado. E ele pode ser eliminado pelo Palmeiras, que é um favorito e é o campeão atual. Então, tem que vir... aí já sabe, o Filipão vai vir com a retranquinha no jogo de volta. Olha, eu acho o seguinte, vocês, eu entendo, são palavras assim que de muita classe, de muita categoria. Mas, olha, quem contratou esses caras que são reservas do Palmeiras, exceto o Murilo, que é o único que deu certo e bem certo, que é um grande jogador, merece cartão vermelho. Contratou um monte de danadinho. Se somar tudo, vamos ver. É um monte de danadinho. Ninguém joga nada desde o Atuesta. O Atuesta, quando começou a jogar, eu falei, mas pera um pouquinho. Esse cara que é o tal do jogador que vai solucionar o meio-campo do Palmeiras, vocês estão de brincadeira, sabe? Esse Flaco Lopes, o Merentiel, todos esses jogadores que o Palmeiras trouxe, são jogadores de um nível baixíssimo. A presidenta do Palmeiras deu uma declaração uma vez: não existe bom e barato. Nunca mais vou esquecer disso. Não existe esse negócio de bom e barato. Isso aí não existe. Peraí, quem contratou mal pra caramba. Esse pessoal merece um grande puxão de orelha, sabe? E olha, a comissão técnica também tá ali. A comissão técnica tem que chegar e falar, pera um pouquinho, esse cara eu não quero. Esse cara eu não quero. Quem tem que dar uma palavra ali é a comissão técnica do Palmeiras. Então houve uma falha muito grande nas contratações do time B do Palmeiras. Nós fizemos um jogo pelo Campeonato Paulista, eu e o Bruno Prado. Era Palmeiras e Inter de Limeira. Aí jogou o time B do Palmeiras. Foi, nossa, que medíocre. Que time medíocre esse time do Palmeiras. Esse time B do Palmeiras. Empatou com a Inter de Limeira 0-0 lá em Limeira. Então, desde o início do Campeonato Paulista, a gente está alertando aqui que as peças de reposição do Palmeiras são fracas. O Palmeiras não tem peça de reposição de grande categoria, não. É ao contrário do Flamengo, que bota o time B dele lá. O time B do Flamengo é melhor que os outros, gente. Sabe? Vamos ser claros aqui, vamos ser sinceros. O time B do Flamengo acaba sendo melhor que todos os outros. Ganhou do Palmeiras no primeiro tempo com o time B. E não ganhou mas o esse jogo... Palmeiras estava 18 jogos sem perder na Libertadores. Mas tudo bem, que estava jogando bem. Quanto tempo estamos alertando aqui que o Palmeiras não vem jogando bem? Não vem jogando bem o time do Palmeiras. Não, nessa temporada jogou. Agora tá um tempo no mau momento. O Palmeiras estava assim com um fator sorte muito grande. O Fluminense, ele tomou um vareio do Fluminense. Tomou 2 bolas na trave lá no Rio de Janeiro. Este final de semana pode cair a diferença pro Palmeiras. Se pode. Flamengo. Não, pro Flamengo. Desculpa, pro Flamengo pode cair. O Flamengo vai ganhar o jogo do Ceará, com certeza. E o Palmeiras joga em Bragança contra o Bragantino. Pode empatar ou pode até perder. O Flamengo já joga sabendo o resultado do jogo de sábado. Pode empatar ou pode perder pro Bragantino, que o Bragantino vem de derrota pro Corinthians, não pode perder mais.